Fala pessoal, meu nome é Juliana e esse é o canal Vivendo no Canadá. E como prometido, no vídeo de hoje, que é o último da série de inglês, se vocês não viram os outros vídeos, vou deixar linkado aqui em cima para vocês assistirem. Eu vou contar a minha experiência fazendo um curso de inglês geral aqui em Calgary por 3 meses. Vou falar sobre a escola, sobre o curso, sobre as coisas que eu gostei, sobre o que eu não gostei e também se valeu a pena. Mas antes de eu começar a falar sem parar aqui, já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já deixou seu comentário? Já ativou os sininhos das notificações para saber quando tiver vídeo novo aqui no canal? 1 minuto de silêncio enquanto você faz isso. Não, sou muito ansiosa, não aguento esperar 1 minuto não, gente. Vou confiar que vocês fizeram, tá legal? Então vamos lá. Eu me inscrevi num curso de inglês geral aqui em Calgary, na Stafford House. O curso teve duração de 3 meses, começou no dia 1º de abril, eu acho, foi até o dia 21 de junho. O valor do curso foi de mais ou menos $2.700, mais $80 do material, sendo que o material você teria o dinheiro reembolsado no final do curso se você não riscasse ou não estragasse o livro. As minhas aulas eram somente no período da manhã, de 9 a meio-dia e 15, mas lá também tem aulas à tarde, então tem gente que faz aula de manhã e de tarde. E as aulas de tarde são mais específicas, tem aula de speaking, aula de writing, aula tem pathway, tem aprendendo inglês com séries, várias aulas diferentes assim. E as aulas da manhã englobam todas as skills, né? Speaking, listening, writing, reading e foca mais na gramática. Falando um pouco sobre a escola, ela fica em downtown, é muito bem localizada, tem uma estação de trem praticamente na frente dela, só um quarteirão assim que você anda. É uma escola pequena, principalmente as salas. Isso é uma coisa assim que tem pessoas que se incomodam. Lá tem 7 níveis e cada nível tem 2 turmas e também cada nível tem duração de 3 meses. Mas você também pode fazer uma prova para passar de nível depois que você já ficou 1 mês naquele nível. Eu, por exemplo, entrei no nível 5 e aí eu fiz, depois de um tempo, a prova e eu passei para o nível 6. Toda segunda-feira tem prova referente à matéria aprendida na semana anterior. E todo mês, a cada 1 mês, tem a Project Week, que é uma semana de um projeto que é geralmente feito em grupo. Aliás, é feito em grupo se você é do nível 5 para cima, dos níveis anteriores é individual. Agora eu vou falar sobre o que eu gostei da escola. Bom, primeiro, todo mundo da escola é muito simpático e prestativo. O coordenador também, ele tá muito presente na vida dos alunos. Ele te ajuda, pega na sua mão para traçar a melhor estratégia para você. Te ajuda a escolher qual a melhor aula da tarde para você. Isto é, se você for fazer a aula da tarde, né? No meu caso eu só fiz da manhã. Os professores são uns amores, sério, eu me apeguei muito aos professores. Tem vezes até que você não gosta da aula deles, mas não tem como não gostar do professor em si. Todo dia à tarde tem atividades extras para fazer, reunir os alunos, né, fazer aquela interação. Tem passeios, tem workshops e os passeios geralmente são guiados com algum professor, com alguém que trabalha na escola. Eu achava isso muito legal também. As salas de aula eram super modernas, não tinha tipo quadro pra você escrever e tal, era uma televisão que tinha touch, aí os professores conseguiam escrever na própria televisão, conseguiam abrir o livro na televisão com os exercícios e tal, era bem tecnológico. E outra coisa que eu gostei muito também foi o valor, que era a escola mais barata que eu encontrei aqui na época, aqui em Calgary. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu não gostei. Uma das coisas que eu não gostei era que eu não gostava das salas serem muito pequenas e também eu achava as cadeiras da sala muito desconfortáveis, mas também nada que seja um grande problema, né? Outra coisa que eu não gostei é que os professores não eram canadenses, alguns eram, mas nem todos. Então tinha professor indiano, tinha professor do Egito, tinha professor de tudo quanto é lugar, de Londres e tal. E tem aquele monte de sotaque, né? Eu acho que é bom por um lado, né, por causa do listening, mas o listening você já vai treinar bastante, porque tem estudante do mundo inteiro, então
Eu acho desnecessário ter um professor com outro sotaque. Ainda mais que a gente tá aqui no Canadá querendo aprender o inglês do Canadá, né? E não tem jeito. É as expressões típicas, quem vai saber é quem mora aqui, quem é canadense, né? Um professor fala inglês, mas que é de outro lugar, não vai ter essa vivência tão profunda assim das expressões canadenses. Outra coisa que eu não gostava lá, que me irritava, era que as provas não eram feitas pelos professores. Eu não sei como que eles faziam as provas, se eles pegavam na internet, mas eu sei que não eram feitos pelos professores pelo seguinte: às vezes chegava no dia da prova, a professora dava uma olhada, né, nas questões da prova, aí ela via que tinha alguma coisa que ela não tinha ensinado, alguma palavra de vocabulário que ela sabia que a gente não ia saber, aí ela pegava na revisão e falava isso do nada. Então, aí quando chegava a prova eu via lá aquilo e sabia que ela ensinou por causa daquilo em cima da hora. Então eu não gostava disso, que era uma prova genérica e aí eles davam a dica antes, sabe? Isso era uma coisa que me incomodava. Outra coisa também que eu não gostei muito é que, como eu falei, a escola era pequena, né? Só tinha 2 turmas para cada nível, então não tinha muita diferenciação de idade. Então às vezes eu tava numa turma que tinha muito adolescente. Eu não me importo, gente, eu sou super boba, adoro brincar e tal. Mas só que tem alguns adolescentes que são muito imaturos, né? Sempre tem, aí ficam fazendo gracinha na aula, atrapalhando a aula. Então isso era uma coisa que eu não gostava. E outra coisa também é que, como é uma escola que recebe muito adolescente também, a metodologia de ensino deles tem muitos jogos na aula. E isso é uma coisa que muita gente, assim, mais da minha idade reclamava que não gostava, né? Porque ficar brincando lá e os adolescentes adoravam, né? Ficava aquela gritaria na aula e tal, e a gente lá meio entediada, achando tudo meio bobo. E aí também, por ser uma escola pequena e com só 2 turmas para cada nível, às vezes acontecia de ter muita gente da mesma nacionalidade numa sala, e aí é inevitável formar aqueles grupinhos que acabam falando a própria língua nativa, né? Isso também era uma coisa que eu achava meio chato. E por último, outra coisa também que me incomodou lá é que os professores só sabiam ensinar o que estava no livro. Sério, eles abriam o livro e liam o que estava no livro. Então, se você fizesse uma pergunta assim que que às vezes o livro resume bem, né, um determinado assunto. E como a gente às vezes já estudou inglês, a gente lembra de alguma coisa e tal, e aí a gente fica com alguma dúvida. Mas se não estiver abordando aquilo no livro, às vezes eles não sabiam responder e pediam para responder depois e tal, no dia seguinte. Isso não tem nada contra, eu sei que ninguém é obrigado a saber tudo e tal. Só que era muito recorrente e isso era uma coisa que me deixava inseguro. Como que o professor só sabe explicar o que tá no livro, sabe? Não sabe ir além. Isso era uma coisa que me incomodava. Tiveram outras coisas também que aconteceram comigo, mas que aí não vem ao caso, porque eu só quero dar uma visão geral, assim, da minha experiência. Então, coisas específicas, acho que não tem porque eu ficar falando. Mas essa é a minha ideia geral da escola. E eu sei que vocês querem saber a minha opinião sobre se valeu a pena ou não. E eu tenho duas respostas para isso, referente a 2 tipos de situações diferentes. A primeira situação é as pessoas que me perguntam assim: eu ainda tô no Brasil e eu quero saber se vale a pena eu estudar inglês aqui ou ir pro Canadá para estudar inglês. E o que eu diria é o seguinte: eu já estudei inglês no Brasil, em 2 escolas diferentes, e eu gostava muito dos professores, achava eles muito competentes. E às vezes a gente tem aquela ideia assim: eu vou pro Canadá estudar inglês, é a língua nativa deles, eles vão ensinar muito melhor e tal. E foi uma coisa que eu não achei que aconteceu. Eu fico lembrando dos professores que eu já tive e eu acho que os meus professores de inglês do Brasil foram muito melhores, apesar de tudo. De tudo que eu falo assim, de eu estar aqui no Canadá, ser mais uma imersão no inglês e tal. Mesmo assim, eu acho que os professores do Brasil me ensinaram melhor do que os daqui. E a segunda situação é para aquelas pessoas que se viram na mesma situação que eu já estava aqui no Canadá, não precisei fazer o PEFA e aí eu tinha que entrar em alguma escola de inglês de qualquer forma. E aí eu entrei lá e, apesar das coisas que eu não gostei, eu diria que valeu a pena, sim. Porque eu já conversei com vários outros brasileiros que vieram estudar aqui inglês e não tem jeito, todas as escolas têm algum problema, não tem escola perfeita de inglês. Ainda mais que, pelo que eu posso analisar assim, a maioria das escolas ela é focada no intercâmbio, mais especificadamente
Como é que fala isso, gente? Esqueci, mas vocês entenderam. Para intercâmbio de jovens. Então, se você é mais velho, pode ser que às vezes você fique meio deslocado na escola. Mas isso assim, sempre tem exceções, gente. Eu via pessoas lá mais velhas que super entrosavam e tal, curtiam as brincadeiras e tal. Então varia muito de pessoa para pessoa, né? Sempre. Então não tenho por que falar que não valeu a pena, porque valeu a pena, né? Toda experiência é válida. Eu melhorei no inglês de qualquer forma lá, porque não tem jeito, né? Você tá lá 3 horas por dia, todo dia, né? Em contato com o inglês direto, com um monte de gente de outras nacionalidades, que você tem que falar inglês, senão não vão te entender. Foi uma experiência boa, sim. Mas mesmo assim, eu queria falar das coisas que eu não gostei também, porque tem muita gente que vem perguntar e é difícil de escrever lá no Instagram, né, e tal. Então, quis deixar esse vídeo bem completo. E também é aquela coisa, né, gente? A gente já é mais velha, a gente que tá pagando o curso, então a gente acaba ficando mais crítico, né? Os adolescentes são os pais que estão pagando e tal, às vezes não tem esse olhar tão crítico de quando tá doendo no próprio bolso. Enfim, pessoal, vocês tinham pedido esse vídeo de eu contando a minha experiência no inglês. E eu acho que ficou bem completo, falei tudo que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E é isso. Até o próximo!